Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula de Física. Hoje nós vamos fazer uma análise quantitativa a respeito das posições do objeto e da imagem diante de uma lente esférica e também das suas alturas, a altura do objeto e a altura da imagem. Para isso vamos analisar essa figura aqui, ó. Essa figura mostra um objeto lá atrás da lente e a imagem formada desse objeto na frente da lente. A lente é essa seta preta aqui, né? Então nós temos a altura do objeto vai ser representada pela letra O. A altura da imagem será representada pela letra I, ok? A altura do objeto O, a altura da imagem I. A distância do objeto até na lente, daqui até aqui, nós vamos representar pela letra P. E a distância da imagem até a lente, nós vamos representar pela letra P'. Então, do objeto até a lente, P. Da imagem até a lente, P'. A distância do centro da lente até o ponto intermediário aqui é chamado de distância focal. Isso nós já vimos na aula anterior, né? Distância focal é a distância do foco, esse ponto, até a lente, distância focal. Aí surgiu um físico chamado Gauss que fez uma análise dessas medidas e chegou na seguinte relação: 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto até na lente, mais 1 sobre a distância da imagem até na lente. Então, repetindo, ó, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Essa é a relação de Gauss para as lentes esféricas, tá? Agora tem um detalhe importante: o sinal desse P e o sinal desse P' vai depender se a imagem ou o objeto forem real ou virtual. Se a imagem ou o objeto forem real, esse P ou esse P' será positivo. Se a imagem ou o objeto forem virtual, esse sinal será negativo. Então, para imagem real, positivo. Para imagem virtual, negativo. Então, a gente tem que analisar o sinal de P e P', tá? Nessa relação de Gauss aqui. Então, foi o que ele conseguiu chegar nessa formulação aí, analisando esses dados, né, essas posições dos objetos em imagem e também em relação à altura do objeto e da imagem. Ok? Agora aqui uma outra análise a respeito dessas posições e dessas alturas aí, ó, chamado de aumento linear, ou seja, quantas vezes a imagem será maior ou menor do que o objeto, né? Porque a imagem formada de uma lente esférica, ela pode ser do mesmo tamanho, mas também ela pode ser maior ou menor do que o objeto. Quantas vezes? Isso é o aumento linear, ou seja, é a razão entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Essa relação ela é simples. Aumento linear A é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Ou também eu posso calcular distância do objeto dividido pela distância da imagem. O aumento linear pode ser calculado então dessas duas maneiras aí. Mas tem um detalhezinho, ó. O sinal do I, sinal do Izinho aqui, ó. Se essa imagem for direita, o sinal dele é positivo. Se essa imagem for invertida, ou seja, de cabeça para baixo, né, o sinal será negativo. Então, tomar cuidado com o sinal desse Izinho aí, né? Se a imagem for direita, é positivo. Se a imagem for invertida, é negativo, ok? E a última análise que nós vamos fazer chama-se vergência ou dioptria. Esse óculos que eu estou usando aqui, ó, ele tem duas lentes, né?
a lente desse óculos, né, as lentes, né, as duas têm a mesma dioptria, possuem 0,75 graus. Você já deve ter ouvido falar isso aí, né? O óculos do fulano de tal tem um grau de 2 graus, tem 1,5 graus, né? Isso aí é avergência ou dioptria. No meu caso aqui é 0,75 graus no direito e também 0,75 graus na esquerda. Então a avergência do meu óculos é 0,75, ok? Essa avergência é medida em grau. Tem que tomar cuidado com a distância focal, que a distância focal é medida em metro e a dioptria ou avergência, né, é medida em grau. Como é que eu calculo essa avergência? É muito simples. A avergência é 1 sobre a distância focal da lente. 1 sobre f, isso é a avergência. Essa distância focal medida em metros e a avergência é medida em graus. Então é quantos graus tem esse óculos aqui, seria 1 dividido pela distância focal dessa lente aqui. Bem simplesinho, né? Valeu!